Aqui para gravar. Pronto, já estamos gravando. Então, bom dia a todas e a todos que chegaram. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. Eu queria saber, antes disso, quem que já é, fez ou está fazendo o curso de perguntas online. Bem-vinda, abençoada Rízia. Quem que aqui já fez, me fala no chat ou dá um joinha aqui para que eu saiba. Quem já fez comigo algum percurso, a Raquel, não sei se a Andrea já teve por ali, não. Olha só, acho que só a Raquel, Simone também, Maristela. Então vocês já conhecem bem esse tema de hoje. Vamos ver se a gente acrescenta aqui alguma novidade em Simone sobre perguntas abertas e fechadas. E a ideia é que a gente faça esse percurso juntos aqui. Eu vou usar nossos slides, vou compartilhar com vocês. Me digam se vocês estão vendo os slides, tá ok? Está aparecendo aí para vocês? Eu mudo a minha tela aqui, eu consigo ver todo mundo. E aí, o ponto é exatamente esse: perguntas abertas ou fechadas, eis a questão. Que às vezes dá essa dúvida, como é que a gente faz? A pergunta aberta ou fechada, em que momento que a gente faz, como que a gente faz? E o ponto de abertura é contextualizar. O que a gente está falando quando a gente fala de perguntas abertas e fechadas? Na semana passada, eu fiz um vídeo explicando esse método, né? Como é que esse método ele é organizado, como é que esse método ele é estruturado para ajudar a gente a fazer perguntas, somente na mediação, e aí a gente não se perder, é como se fosse uma bússola. Quando a gente está falando de tempo, né, em que momento fazer, quando a gente está falando de tipo de pergunta, que tipo de pergunta fazer, como que a gente pode estruturar essa pergunta de um modo mais apropriado para aquele momento, qual é o nível de pertinência que a gente pode avaliar e o pulo do gato, que eu chamo pulo do gato, que é a metodologia negocial, que é esse pano de fundo que ajuda a gente a não se perder no mapa. A gente está fazendo uma pergunta, em que momento, com qual finalidade, para obter que tipo de informação, para estimular que tipo de reflexão, tanto serve para quem está fazendo a pergunta, para entender, quanto serve para quem está respondendo, porque ao responder uma pergunta você começa a organizar melhor seu pensamento também. Aquelas informações ficam mais claras para você ou não, de repente você percebe que você não tem tanta informação sobre aquilo, você não tem tanta certeza, você não tinha pensado sobre aquilo, e serve para quem está do outro lado, né, ouvindo também a pergunta, por exemplo, na mediação, entender melhor sobre aquela pessoa, né, aquele ponto, aquela forma de pensar, aquele contexto. Então, a gente começar a contextualizar também do que a gente fala quando a gente fala de perguntas abertas e fechadas. E a gente está falando aqui, quando a gente fala de tipologia e estrutura, né, esse fator fundamental desse método que eu organizei no curso, nós estamos falando das perguntas que originam todas as outras, vamos dizer assim. Todos os outros tipos de pergunta vêm de ou uma pergunta fechada ou uma pergunta aberta, prioritariamente das perguntas abertas. Então, quando a gente está falando de caminho ou percurso de uma mediação, por exemplo, nas suas etapas, nas suas fases, as perguntas fechadas e abertas elas vão fazer parte desse contexto. E aí eu começo a responder essa pergunta do em que momento, né, eu faço.
De que maneira que eu faço? Por exemplo, as perguntas, os tipos de perguntas que a gente pode classificar, elas fazem uma combinação ao longo das etapas da mediação e os tipos de pergunta, e eu faço a combinação em relação às perguntas fechadas e abertas. Bom dia, Leonora. Seja bem-vinda. Vamos ver quem está chegando aqui e eu vou admitindo. Então, por exemplo, quando eu falo de perguntas para obter informações, eu estou numa etapa mais inicial da, da mediação, eu tenho normalmente, vamos dizer assim, uma tendência, um foco maior em fazer perguntas, por exemplo, fechadas, porque eu quero informações mais pontuais. As perguntas fechadas se prestam bastante a isso, informações mais pontuais. E as respostas são do tipo sim ou não. E as respostas são do tipo é isso ou aquilo, né? Uma confirmação ou é uma informação que eu já estou na minha cabeça mais ou menos procurando. Eu já sei qual que é o tipo de resposta, em que direção, né? Então, o nome já diz, perguntas fechadas. Aqui alguns exemplos que são colocados no curso, por exemplo, né? E ali tem vários outros tipos de exemplos. Aqui, por que eu não estou fazendo tantas perguntas abertas aqui abundantemente? Porque a gente está mais no início e eu estou querendo organizar aquelas informações. Se eu começo a fazer muita pergunta aberta aqui, eu posso já entrar nas questões que as pessoas querem resolver e aí eu antecipo uma fase que é a fase de resolução de questões. Pode ser que nesse momento aqui seja mais interessante eu ampliar essas informações com perguntas, né? Uma combinação de perguntas abertas e fechadas, mas perguntas mais pontuais, porque vai me ajudar a entender alguns aspectos e começar a montar a agenda. Quando eu estou mais para frente, por exemplo, numa fase que a agenda já está montada e a gente está começando a bom dia, quem está chegando agora. E aí eu estou querendo agora estimular, a agenda já está pronta, e a gente vai começar a trabalhar as questões da agenda, e eu estou querendo estimular as opções para cada questão que as pessoas querem resolver ali, aí muda o contexto, muda o momento. E as perguntas abertas aqui começam a fazer mais sentido. E aí eu entro naquela combinação, timing e tipologia. Só que tipologia e estrutura, que a gente está vendo aqui, por exemplo, é uma forma de estruturar uma pergunta aberta. Essa pergunta que está aqui para vocês é uma pergunta chave. Então, é uma dica muito legal que para mim funcionou bem, espero que funcione bem para vocês também. É uma pergunta que vai investigar os interesses das pessoas. E investigar interesse, procurar saber mais a fundo o que, que a pessoa está precisando, ajuda depois a criar boas opções. As opções começam a fazer mais sentido, começam a dar mais uma dimensão de que pode funcionar se o meu interesse está previsto naquela opção. Ou aquele meu interesse é utilizado como uma espécie de adubo para desenvolver boas opções. Fazer com que as opções cresçam de maneira consistente, sejam desenvolvidas, sejam trabalhadas, né? E a criatividade vem dali. Olha só, então você pode usar essa pergunta aberta para você entender os seus próprios interesses ou para o outro. Quando você está numa mediação, você pode ter exatamente é, esse drive, né, esse foco. Fazer esse tipo de pergunta que está na tela para vocês agora uma espécie de pergunta coringa também, né? Olha só, o que que você deseja obter por meio de X que é mais importante para você do que o próprio X? É uma pergunta aberta muito potente. Quando você usa o X, é o objeto do pedido, é a posição que a pessoa está fazendo, né? Eu quero aumentar a pensão. Eu quero uma indenização pelo dano moral.
e eu quero que ele pague a multa. Eu quero que a gente faça uma mudança nos dias de visita. Então, olha só, se você substitui, né, o que que você deseja obter por meio de uma mudança nos dias de visita, que é mais importante para você do que a própria mudança nos dias de visita? Ah, eu agora estou num outro trabalho e fica muito complicado pegar ela, né, nos finais de semana, na sexta-feira ou na quinta-feira, como a gente tinha combinado, porque eu tenho que estar nesse outro lugar e eu tenho que me deslocar e eu não vou ter tempo. Então, eu preciso de mudar para que eu consiga ter uma organização, de poder conviver com a minha filha e, ao mesmo tempo, ir para o meu novo trabalho com tranquilidade. Ou seja, essa é uma pergunta que vai quase que direto ao ponto. E a partir dessa pergunta, a gente pode ter uma ideia mais clara de como aquelas pessoas podem reorganizar essas informações, esse modo de, né, dar uma nova solução para algo que hoje não está funcionando mais. Faz sentido? Essa pergunta, se eu faço muito no início de uma mediação ou muito no início de uma conversa, ela pode ter um impacto não tão apropriado quanto se eu fizer naquele momento mais, vamos dizer assim, mais bem organizado, que é estimular as opções. Estou entendendo aqui os interesses e agora a gente pode começar a fazer perguntas que vão trabalhar opções para que esse interesse seja atendido, combinado com os interesses do outro lado. Então aqui a velha e boa imagem do iceberg, né? Essa pergunta ela faz esse movimento. Olha só, X é a posição, o que é mais importante vai me levar para os interesses. Então, tem vários tipos de perguntas assim aqui, né? E lá no curso, muito mais, tem, você pode ir, voltar, vai no vídeo, volta ali, às vezes naquele momento você não está usando, ah, eu quero usar mais para frente, volta no vídeo e vê novamente, porque conecta. Às vezes você vê um assunto, ah, interessante, entendi, mas aquele assunto não está conectado com uma necessidade sua daquele dia ou daquela semana. E quando aquela necessidade retorna, e você retorna no assunto, aí acontece um fenômeno que eu chamo de apropriação, né? A gente se apropria do conhecimento, ele passa a ser nosso. Você não é mais um conhecimento que está fora, é um conhecimento que está dentro. Então, esse é o pulo do gato, para a gente poder fazer essa mudança. Deixa eu fazer aqui uma alteração. Pronto. Então, quando nós temos esse percurso, olha aqui, outras formas, ó, que outras opções para resolver essa questão ainda não pensamos. Vejam que a estrutura da pergunta aberta tem uma mudançazinha que é utilizar uma espécie de instrumento, que eu chamo de abridor de perguntas, né? Que são essas informações iniciais, ó, que é uma forma de abrir perguntas. E outras opções para resolver essa questão ainda não pensamos. Quando, por exemplo, as pessoas estão começando a colocar opções, mas, né, a coisa não está andando ou estão chegando assim uma espécie de sinalização de que não está funcionando, não conseguimos ainda. Então, que outras opções? Se tivéssemos que pensar em pelo menos mais duas opções que poderiam atender os interesses de vocês, quais poderiam ser? Estimulando para que mais opções sejam colocadas sobre a mesa, a gente não fique preso numa opção só, porque esse é um risco. Quando a gente está precisando resolver alguma coisa, não só estimulando na mediação, mas na nossa vida privada, por exemplo, quando a gente está precisando resolver, toma cuidado, se tiver uma opção só, é um risco. Pensar em várias outras possibilidades aumenta e flexibiliza. Quando você diz que a opção que Renata apresentou não vai funcionar,
Olha que interessante. A pergunta, ela tem um preâmbulo, porque aqui eu tô fazendo girar o círculo da escuta ativa. A pessoa me falou algo, eu estou repetindo, parafraseando, né, com as minhas palavras o que ela está me dizendo, confirmando, e agora eu estou colocando uma pergunta. Então eu faço girar, faço oxigeno esse círculo de escutativa. Né? Ao que você se refere especificamente? Nos fale mais sobre isso. Uma forma de estimular onde está o ponto. E aí até o outro lado poder ouvir na resposta, né, o que quer dizer isso. Você disse que a opção que o Jorge apresentou não te atende. O que poderia ser uma opção que lhe atende e que é possível para o Jorge também? Estou estimulando que a pessoa, ela não é muito comum, né? Quando a gente está negociando, por exemplo, e a pessoa coloca uma opção, né, e você fala não ou ao contrário. Esse não, ele é muito categórico e às vezes não é um não me atende de forma nenhuma. Às vezes é um não me atende nesse aspecto. Só que o não vem primeiro, muitas vezes. Então, eu preciso entender para poder trabalhar. Não é que não me atende, é que o prazo que ele está me colocando é que não funciona para mim. Opa, então, da proposta que foi feita, de forma geral, ela está parecendo interessante, nós temos que trabalhar o prazo. Temos que ver se esse prazo pode ser flexibilizado. Nós temos que ver que prazo que pode funcionar aqui. Faz sentido? Como é que essas perguntas abertas a gente pode trabalhá-las, né, de um modo que seja mais criativo? Perguntas fechadas são vilãs? Não, a gente pode usá-las, só que de um modo apropriado. Elas são muito importantes, elas estão junto, né? A gente vai fazer combinações. Comuns e apropriadas, né? Por exemplo, estão prontos para darmos início ao processo de mediação? Uma forma de verificar, está tudo bem? Alguma outra informação que a gente ainda não colocou que seria importante para vocês antes de vocês darem o seu ok? Então, estimula. Estou ouvindo você dizer que, e aí repito, por exemplo, né? É isso mesmo? E a Andrea pode me falar, sim, exatamente isso, Marcelo. Ou me corrigir, não, não é bem assim. E aí me ajuda a entender porque eu posso ter interpretado errado. Estamos todos de acordo com este item da agenda? Uma pergunta fechada. Eu estou verificando, estou, né, trabalhando para. Deixa eu ver aqui, peraí, que tem mais gente querendo entrar. Pronto. Agora sim. Então, aqui a gente está usando perguntas fechadas de maneira apropriada. Ó. Alguma outra questão deve ser adicionada na pauta para ser resolvida? É o momento de montagem da agenda e eu estou verificando. De repente, um levanta a mão e fala sim. Tem a questão da garantia, que a gente deveria conversar aqui também. Sim, tem a questão da mudança do prazo. E a gente precisa mudar no contrato. Né? Sim, tem a questão das participações. Sim, tem a. Então, esse é um momento importante e a pergunta fechada que estimula as pessoas a trazerem essas informações à tona. Podemos passar para uma etapa de resolução das questões que nós estamos, a agenda está pronta e agora eu estou estimulando eles. Tudo bem? Estão prontos? Nós vamos sair dessa fase de montagem da agenda, que agora a gente está com a agenda na nossa frente aqui, está tudo ok. E a gente vai passar para uma fase de resolução das questões. Então, está tudo pronto? Vamos em frente. Formas inapropriadas de usar perguntas fechadas. Isso é muito importante, porque essas formas inapropriadas, teria sido o seu modo de abordar a situação que causou esse resultado? O que está acontecendo aqui? E está tornando um modo inapropriado de fazer a pergunta? Então, julgamento. Né? Eu já estou julgando, eu estou fechando, né, a questão praticamente. Então,
Cuidado, porque a pergunta fechada pode fechar a conversa, fechar a questão, pode fechar o rapport, né? Pode quebrar aquele momento da gente evoluir nessas perguntas. Ó, deixa eu ver aqui no nosso chat como é que a gente está. Vão me colocando perguntas no chat se vocês quiserem, tá? Coloquei aqui informações sobre o curso para quem chegou e quiserem verificar, sabendo que hoje, para quem está participando aqui, tem uma condição diferenciada, porque você, além, né, do desconto, você vai ter também um bônus, que é um outro curso, que é um dos cursos da coleção que eu tenho, das coleções que eu tenho, que vai falar muito sobre ferramentas de negociação. Ali você vai ter uma clareza muito grande sobre as negociações aplicadas, as ferramentas de negociação aplicadas à mediação, né, para quem está aqui hoje, né? Então, olha só, uma outra forma inapropriada. Não teria sido melhor se vocês não tivessem se precipitado? Também tem um julgamento aqui. Será que não haveria um modo melhor de fazer essa proposta? Também tem uma boa intenção e, ao mesmo tempo, a estrutura que a gente está usando pode não funcionar para essa pergunta fechada. Você não acha que essa proposta atende aos seus interesses? Andréia, as aulas ficam disponíveis por 2 anos. Então, tem tempo suficiente para fazer o percurso, tirar o certificado e continuar como material de conteúdo à disposição, né? A ideia é exatamente essa. Então, o uso inapropriado de perguntas fechadas normalmente acontece em função de uma postura mais diretiva ou julgadora do mediador. Esse é um ponto para vocês, né, treinarem ao longo da semana. Será que eu estou fazendo perguntas fechadas? Com esse pano de fundo, é uma pergunta, só que uma pergunta fechada e inapropriada. Como não cair então nessa armadilha? Como mudar esse modo? Porque é um hábito também. A gente às vezes faz por hábito. E olha que pergunta é uma coisa que a gente faz muito por hábito. Um determinado tipo de pergunta, um determinado modo, um determinado timing. Às vezes o outro nem terminou de falar, você já está colocando uma pergunta. Então, o que a gente pode fazer? Usa os abridores, que eu chamo de abridores de perguntas. Usa o que, o qual, o como, por exemplo. Então, olha só, fazendo uma mudança, né? Teria sido o seu modo de abordar a situação que causou esse resultado? Eu posso mudar fazendo o que teria sido. E eu começo a abrir a pergunta. No seu modo de ver, a providência mais apropriada para resolver essa situação. Eu posso estimular, a pessoa pode dizer, ali que ela pode se dar conta, sim, eu acho que o modo como eu fiz talvez tenha gerado todo esse problema. O que eu poderia ter feito era, né, ou o que eu poderia se fazer é, então eu estou estimulando. Eu não sei, preciso saber da cabeça da pessoa. Eu posso entrar na cabeça dela e falar, eu sei o que está acontecendo. Será que não haveria um melhor modo de fazer essa proposta? Como é que eu abro? Ó, na sua visão, qual seria o melhor modo de fazer essa proposta? Estou usando o qual, abrindo a pergunta, dando para ela uma perspectiva de resposta que eu não sei qual que é, eu não sei o que está na cabeça dela, vou descobrir agora a resposta que ela pode me dar. Talvez aqui eu pudesse ter antes encaminhado para ele as informações, para ele pensar e depois me dizer o que ele achava. Eu já mandei logo um e-mail dizendo, olha, tem que fazer isso, isso e aquilo. Realmente, eu acho que ele assustou quando eu fiz isso. Opa, então a gente pode reorganizar aqui o modo dessa interação. Você não acha que essa proposta atende aos seus interesses? É muito comum, né? Às vezes a gente está querendo que a pessoa fale sim, sim, atende. E a pessoa pode dizer não, não me atende. E eu não sei de onde vai estar. Então eu posso mudar. Ó. Como? Eu usei o que, o qual, como. Como você
vê, ou como você sente, ou como você percebe essa proposta em relação aos seus interesses. Então, exemplos de como usar o que, e aí você pode ir, que eu chamo de repertório de perguntas, você vai montando o seu repertório de perguntas. Você vai deixando ele mais é, vivo, mais disponível. E é importante ter um repertório de perguntas, como a gente tem um repertório de vocabulário. Quanto melhor o nosso repertório de palavras, mais rico tende a ser o nosso vocabulário. Temos aqui a Raquel, que tem uma, né, uma estante inteira em movimento de livros e livros e livros e livros e livros que nos inspira também a ler cada vez mais, porque quanto mais a gente, né, entra no universo dessa literatura, mais a gente vai tendo uma espécie de repertório que a gente pode construir frases, palavras, pensamentos, textos, maneiras de se falar, de escrever algo. Pergunta é igual. Quanto maior o nosso repertório de perguntas, mais fácil a gente fica, né, mais disponível fica para a gente poder utilizar quando a gente precisa. Como, por exemplo, ó, como você vê essa proposta? Como vocês chegaram a essa fórmula? Aqui eu estou estimulando uma combinação com o fator metodologia negocial. Eu quero saber o critério objetivo que essa pessoa utilizou para montar isso que ela está colocando na mesa como uma opção, uma proposta, né? Como vocês avaliam essa possível mudança? Como você está se sentindo com a situação? É diferente de eu falar, você está se sentindo bem? Ou você concorda? São perguntas fechadas. Só que, nesse momento, eu preciso investigar outras coisas, né? Então, aqui tem várias outras formas de abrir, não só o que, o como, o qual, né? E aí todos esses têm exemplos abundantes ali no curso para serem trabalhados, né? E melhorados ali. E todos os slides do curso vão junto. Então, olha aqui, exercício que eu comentei com vocês, né? Eu vou colocar sempre um exercício para a semana. Avaliem qual é a proporção de perguntas abertas e fechadas que vocês fazem no dia de vocês, no cotidiano de vocês. Se eu faço 70% de perguntas fechadas e 30% de perguntas abertas, você observe no dia de vocês. 50-50, 60-40. O ideal é que vocês treinem, se forcem a fazer 80-20. Regrinha do Pareto, né? Das perguntas que eu vou fazer, 80% das minhas perguntas vão ser abertas e 20% fechadas. Nas conversas em casa, nas conversas com os amigos, na conversa com o trabalho, na rua, onde você estiver fazendo uma interação, aproveita, escolhe duas situações, no mínimo, nos próximos dias, para você fazer perguntas abertas. Pega uma conversa e fala, agora eu vou fazer 80% de perguntas abertas. E faz. O quê? Como? Né? Qual? E assim vai. E começa a perceber o fluxo de informação, se ele aumenta ou se ele diminui. A tendência é que ele aumente, porque as pessoas querem falar e gostam de falar e precisam falar sobre si. As pessoas querem falar sobre as suas preocupações, as pessoas querem falar como elas estão pensando algo, como elas estão sentindo sobre aquilo, como elas estão vendo, como elas querem, o que elas querem fazer, o que elas imaginam fazer e assim por diante. Quando a gente faz pergunta aberta, a gente está dando atenção, está recebendo em troca informação importante sobre o outro. Então, no trabalho, isso funciona muito para resolver situações em reuniões, tomadas de decisão, resolver problemas. Então, façam fora da mediação perguntas abertas, como hábito, transformando isso num hábito no seu dia a dia, porque você vai ver que dentro da mediação isso se torna natural. Você muda o seu drive, você acaba percebendo que fica fácil, né, fazer perguntas abertas. Tudo bem? Acho que dá para se comprometer.
com esse exercício, usem a semana, porque quando a gente põe no radar, a gente fica com a atenção voltada para aquilo. E respondendo algumas perguntas aqui, curso é autoinstrucional, então você faz no teu ritmo, no teu tempo. As informações estão todas lá, tem mais de 12 horas de conteúdo, são mais de 50 aulas, né, sobre cada ponto desse. Os slides ficam em PDF, podem ser baixados, então você pode estudar depois, você pode usar, né, para quem é docente, para quem vai fazer uma reunião ou quer trabalhar esse conteúdo, tem um certificado, né, que vai, quando você faz o percurso todo. 2 anos de acesso, como a Andrea tinha perguntado, né, full time. E lá dentro tem e-books que você baixa também, que fazem pontes com o tema que está sendo trabalhado para esses aspectos todos, né? Então, são informações que ficam ali disponíveis. Apesar disso, está tudo no chat. Para quem está assistindo depois pelo YouTube, né, tem informações também sobre o curso na descrição do vídeo. E quem ainda não se inscreveu no canal, tem muitas outras informações sobre mediação, resolução construtiva de conflitos, se inscreve e, como se costuma dizer, curta, compartilhe, né? E comente, claro, se você quer trazer mais um ponto ali, uma reflexão, dizer o que que você achou. E dizer também se você acha que funcionou aqui em termos de compartilhamento dessas informações. São informações iniciais, mas muito importantes. Se a gente faz esse percurso, né, de reorganização do modo como a gente trabalha as nossas perguntas abertas e fechadas, a gente começa a perceber que no momento certo você consegue encaixar a pergunta certa. E isso faz toda a diferença. Às vezes, a solução está a 2 ou 3 perguntas de distância, como se diz. Está na cabeça do outro ali. Então, a pergunta abre essa possibilidade. Dúvidas, comentários, objeções, reflexões nos nossos momentos finais aqui desse nosso percurso. Estou à disposição de vocês, Raquel. Ah, obrigada, Marcelo. Tá bem, eu já fiz esse curso de perguntas, né? Você sabe, mas tá ficando mais bem feito, tem mais perguntas, tem mais elementos. Parabéns, está super bom isso. Tá montado lá, aí tem bastante opção lá para, às vezes, Exato, uma pergunta ou outra ali que a gente usa, exato. e a ideia é acrescentar, e acrescentando mais informações. Obrigado, Obrigada. Raquel. Bom dia. Bom dia para todos nós. Então, se não temos mais perguntas, informações estão todas aí. Nosso percurso, não sei se a Cristina tinha algum ponto, a Cristina está digitando. Andréia. Só agradecer, Marcelo, muito boas dicas. Eu assisti a primeira live que foi feita, aquela mais extensa que eu tinha perdido, que eu tinha deixado gravada, já me ajudou bastante. Ah, lembrou a questão das perguntas, me fale mais sobre, né, como é importante isso para mediação, né? Porque daí você consegue que realmente as pessoas têm a capacidade, geralmente elas falam sim, não, né? E aí fica complicado para o mediador para ele conseguir extrair alguma coisa sem se posicionar, né? Isso, porque às vezes a Uhum. gente quer que ele fale em determinada coisa, a gente já sabe até a resposta, a gente pensa que sabe a resposta, né? Na verdade. E, Exatamente. e aí fica. E quando se fala, me fale mais sobre, você mencionou aquilo, me fale mais sobre isso, usei e realmente ajuda bastante. Muito obrigada pela dica. Ah, que bom, e parabéns por você ter usado, porque a ideia é exatamente essa, colocar em prática, testar. Tem um jeito da gente saber, tem que entrar na água, testar. E é interessante, né, André, porque
A gente acha que não, mas os nossos hábitos e os nossos modelos mentais, eles vêm junto para dentro da sala. A gente Uhum. acha que fechou a porta e tá tudo certo, não, eles vêm junto. Então, é uma mudança fora da sala de mediação para que ela reflita dentro da sala de mediação. Sim, A gente tem que com fazer a mudança no certeza. nosso dia a dia, por isso que a gente tem que se observar realmente, né? É No nosso verdade. dia a dia, como é que a gente pergunta? Em É casa, por verdade. exemplo, né? O filho chega da escola e fala: Ei, filho, foi tudo bem hoje? Pergunta fechada. Com adolescente vai ser um desafio, realmente, né? Sim, sim, é porque você quer. Tudo bem? Sim. Sim, Não. é. Assim, e aí, como Boa foi o seu dica, dia? Você já Marcelo. Vou muda fazer um o maior pouco, né? teste aqui. Faz teste em casa. E aí é o nível avançado, né, com o É adolescente. Você vai verdade. estar e testa. E aí, como É. foi o seu dia? E ele pode ser que ele responda um pouco mais, né? E se Uhum. ele ficar lá assim, ah, foi bom, e ponto. Aí você fala assim, então, o que, né? Olha só, continua com as perguntas abertas. O que no seu dia foi o mais interessante para você? Aí ele, É, opa, já tem mais uma informação que pode chegar aqui agora, né? E é abrir. verdade. Olha, quem tem adolescente em casa já pode treinar aí a Treina, mediação treina. diariamente. Sim, treina, treina, porque é ali que faz a diferença, né? Uhum. A mediação não é treino, é jogo, né? Tá É. acontecendo ali. Retomar, né, Obrigada. Maristela, a regra do 80-20. Lembra do Pareto, né? O princípio de Pareto. Então, às vezes, 20% das perguntas bem feitas, abertas, vão dar 80% das informações pertinentes, relevantes, que podem ajudar a gente a resolver ou ajudar a resolver algo importante com as pessoas. E aí inverte no momento de fazer. Faz 80% das perguntas, de preferência, abertas. E 20% de perguntas fechadas, como se a pergunta fechada fosse um tempero. A outra tem que usar pouco, senão estraga a comida. Ele rouba o sabor da comida. Então, essa proporção pode funcionar bem. Cristina, então, se você, né, pode compartilhar com as amigas, com quem vocês quiserem também. A ideia é exatamente essa, né? Eu estou fazendo essas lives porque eu gosto muito de compartilhar. Se deixar, eu já passei 10 minutos do que eu tinha combinado, mas se deixar, eu fico aqui falando e a gente fica conversando. Muito bem. Então tá. Semana que vem nós vamos conversar sobre como usar a curiosidade para fazer boas perguntas. Como usar a curiosidade, porque a curiosidade às vezes também pode gerar algum problema, né? Como usar a curiosidade em favor, nosso favor. Um ótimo dia para gente, uma ótima semana, todos nós, Obrigada. e até Boa breve. semana. Beijo, Raquel. Bom dia a todos. Até semana que Até, vem. Tchau, até, tchau. tchau, tchau. Obrigada.